E se o mundo inteiro pedisse para você desistir, mas algo mais profundo dentro de você sussurrasse: continue, foi exatamente isso que ele viveu. No coração do Vaticano, envolto por rumores de traição e enfrentando uma avalanche de resistência, um homem ousou tocar as entranhas da igreja, não por ambição, mas por amor, por misericórdia, por verdade. A sua decisão não foi apenas institucional, foi uma entrega, um sacrifício, um marco que abalou as estruturas da fé e revelou o que a igreja poderia de fato se tornar. E é por isso que esta história vai muito além de um discurso ou de uma cerimônia. Ela é um chamado para escutar o que poucos ousam ouvir. Naquela manhã, Roma amanheceu banhada por uma luz dourada que parecia desafiar as previsões. Os raios do sol se estendiam majestosamente sobre as pedras antigas da Praça de São Pedro. Milhares de pessoas ocupavam cada canto daquele espaço sagrado, com os olhos voltados para o balcão central da basílica. Havia alegria, sim, mas havia também silêncio denso, inquietação. Nos bastidores, as conversas sobre mudanças já ecoavam pelos corredores das paróquias e pelos salões dos palácios. E agora, todos aguardavam por ele. Atrás das portas monumentais, o novo Papa, Leão XIV, permanecia em silêncio, suas mãos entrelaçadas, a batina branca tocando o chão de pedra fria. O som abafado da multidão chegava aos seus ouvidos como uma maré crescente. Era possível ouvir vozes de várias línguas misturando-se numa só aclamação. Viva il Papa! Mas, por trás dos aplausos, havia algo mais. Medo, dúvida. Ele mal completara algumas semanas como pontífice e já enfrentava embates acalorados com bispos e cardeais. Tudo por causa de algo que ele insistia em chamar de as 7 reformas. E hoje, ele as tornaria públicas. O mestre de cerimônias se aproximou e fez uma reverência breve. Está na hora, santidade. Léo assentiu. Respirou fundo. E nessa respiração vieram lembranças como enxurrada. Seus dias descalço, como missionário no interior do Peru, subindo trilhas pedregosas para visitar os doentes. As noites frias em Chicago, servindo sopa quente a quem dormia nas calçadas. E os passos incertos pelos corredores do poder em Roma, tudo o havia trazido até ali. As portas se abriram lentamente, e a luz invadiu o interior como uma revelação. O som do povo se transformou em uma explosão. Leão deu o primeiro passo, ergueu a mão em bênção e parou por um instante. A cena diante de si era comovente. Jovens e idosos, pobres e ricos, todos com os olhos fixos nele, esperando. Esperança viva em cada olhar. Por um momento, ele quase desejou não precisar dizer o que diria. Quase. Aproximou-se da balaustrada. Apoiou-se com firmeza. Respirou novamente e falou. A voz não tremia. Era firme, mas acolhedora. Irmãos e irmãs, a Igreja de Cristo é um corpo vivo, não um museu de pedra. As palavras ecoaram por toda a praça. Hoje, guiado pela oração, pelo clamor dos pobres e esquecidos e pelo Espírito que nos chama à renovação, anuncio a vocês 7 reformas para a nossa igreja. Não são minhas, são dele. Um burburinho percorreu a multidão. Alguns aplaudiram, outros hesitaram. Jornalistas se atropelavam para anotar cada frase. Câmeras disparavam em sequência. Ele continuou, sem medo, sem máscara, porque naquele momento Leão XIV não falava apenas como Papa. Ele falava como um homem que ousou sonhar com uma igreja de portas abertas, de corações despertos, de fé encarnada no mundo real. E esse sonho estava apenas começando. O ChatGPT disse, uma igreja mais humana, mais próxima, mais misericordiosa. Era isso que ele sonhava. Uma igreja que não se escondesse atrás de formalidades rígidas, mas que se desnudasse em simplicidade para alcançar o coração do povo. Que falasse na língua dos humildes, que usasse símbolos vivos e não apenas ornamentos, que vestisse a humildade como manto, que orasse com todos, e não apenas por alguns, que desse voz aos pastores locais e, acima de tudo, tivesse coragem de pedir perdão pelas feridas que ela mesma causou ao longo da história. Quando terminou seu discurso, ele abençoou a multidão mais uma vez e, com um leve sorriso, começou a se retirar. Mas antes que alcançasse o interior da basílica, seus olhos cruzaram o olhar duro do cardeal Vrono,
um homem imponente, envolto em vestes escarlates, braços cruzados. Não havia sorriso em seu rosto, e foi mais tarde, ainda naquela manhã, que a tempestade caiu com força total. No Palácio Apostólico, a sala de conferências estava lotada de cardeais e autoridades da alta cúpula eclesiástica, muitos ainda corados do calor lá fora e do impacto daquilo que acabavam de testemunhar. Alguns murmuravam entre si, outros nem disfarçavam o olhar reprovador na direção do Papa quando ele entrou. Leão caminhou até a ponta da longa mesa e sentou-se, sinalizando para que todos fizessem o mesmo. Mas antes que dissesse qualquer palavra, o estrondo da mão de Vrono batendo sobre a madeira silenciou o ambiente. Vossa Santidade, bradou o cardeal, a voz carregada de indignação. O que foi anunciado lá fora é, no mínimo, uma temeridade. O senhor está demolindo séculos de tradição sagrada com as próprias mãos. Um murmúrio de concordância percorreu a sala. Leão olhou firme nos olhos do cardeal. Não buscava destruir a tradição. Ele queria purificá-la, limpá-la do excesso, para que voltasse a refletir o verdadeiro coração de Cristo. Mas antes que continuasse, outro cardeal se inclinou à frente, rosto vermelho de fúria. Essas reformas vão confundir o povo, vão gerar escândalo. Os fiéis perderão o chão. Eles olham para Roma esperando segurança, não mudança. Leão cruzou as mãos, escolhendo com cautela o peso de cada palavra. A verdadeira segurança não brota do mármore ou do protocolo. Ela vem da presença viva de Cristo no meio do seu povo. E essa presença se revela no amor. Amor que se aproxima, não amor que se esconde atrás de rituais. O que se seguiu foi um coro de protestos, vozes se elevando numa onda de indignação. Amar não significa jogar fora a dignidade, gritou um. O Senhor enfraquece o papado, acusou outro. Está dividindo a igreja. As palavras vinham como pedras, e por um instante, o peito de Leão se apertou. Ele sabia que enfrentaria resistência, mas a força bruta daquela rejeição o golpeou com mais violência do que previra. Uma dúvida fugaz atravessou sua mente. Será que estava fazendo o certo? No meio do caos, sua memória o levou para longe dali. Lembrou-se de uma trilha pedregosa no interior do Peru. Estava descalço, os pés sangrando, enquanto caminhava para visitar uma criança doente. Ao chegar na casa de barro simples, a mãe do menino chorou ao beijar suas mãos e sussurrou: "O Senhor veio até nós como um dos nossos." Aquele gesto havia reavivado a fé dela. Ele ainda podia sentir o calor das mãos daquela mulher. Foi então que sua expressão se firmou com a mesma serenidade de quem já conhece o preço da entrega. Leão se levantou de súbito e o salão silenciou. "Vocês falam de dignidade", disse com voz firme. "Mas que dignidade existe na frieza? Que dignidade há na distância?" E lembrou que o próprio Senhor se ajoelhou para lavar os pés dos seus discípulos. É fraqueza seguir esse exemplo? Ninguém respondeu. Um a um, os cardeais desviaram os olhos. E naquela pausa, mais eloquente que qualquer grito, algo dentro daquele velho palácio começou a se mover. Não era uma revolta. Era o sussurro de uma mudança que, agora, já não podia mais ser contida. O olhar de Vrono era duro, mas ele não disse mais nada. Léo apenas assentiu, encerrando o encontro com um tom firme, mas respeitoso. Disse que compreendia as preocupações de todos, mas deixou claro: aquelas reformas não eram dele. Eram inspiradas por algo maior, por um espírito que o guiava, e ele não viraria as costas para essa voz. Em silêncio, deixou a sala, com as vestes brancas deslizando suavemente pelo chão de pedra. Do lado de fora, o corredor estava vazio. Pela primeira vez naquela manhã intensa, ele respirou fundo e se permitiu encostar brevemente na parede fria, sentindo o alívio passageiro da pedra contra as costas. A cabeça latejava. Fechou os olhos e sussurrou uma prece quase imperceptível: "Senhor, não me deixe falhar agora." Quando finalmente chegou ao seu escritório, encontrou sobre a mesa um bilhete dobrado. A caligrafia era delicada e feminina, provavelmente escrita por alguma das irmãs que ajudavam no serviço doméstico do palácio. Ele o abriu curioso e leu em silêncio: "Santo Padre, não tenha medo. Estamos orando pelo Senhor. Acreditamos em sua missão. Caminhe em frente, pois caminhamos com o Senhor. Uma irmã em Cristo." Léo sentou-se devagar, os olhos fixos naquelas palavras simples, e sentiu a emoção subir.
como um nó na garganta que não se desfazia. Do lado de fora, os sinos da Basílica de São Pedro começaram a tocar. Seus sons graves e profundos tomaram conta da tarde, como se o céu inteiro estivesse rezando junto. Ele se levantou devagar e foi até a janela. Lá embaixo, a praça ainda estava cheia. Peregrinos andavam de um lado para o outro, alguns rezando, outros conversando, outros simplesmente olhando na direção das janelas do Vaticano, como se esperassem um sinal. E ali, naquele instante de silêncio interior, o coração de Léo se acalmou. Se ao menos uma alma pudesse sentir-se amada de novo, se apenas uma alma voltasse para Cristo por causa dessas reformas, então tudo valeria a pena. Endireitou os ombros, levantou-se com convicção e sussurrou para si mesmo: isso é só o começo. E de fato era. Cada palavra, cada gesto, cada decisão tinha agora um peso que ultrapassava os muros do Vaticano. A caminhada não seria fácil, mas havia uma certeza acesa dentro dele. Uma certeza feita de fé, de luta e de amor pelos que esperavam uma igreja viva, com o rosto voltado para os últimos. Mais tarde, o sol da tarde invadia os vitrais da basílica, com uma luz dourada que parecia tocar cada canto do santuário como uma bênção. O órgão tocava suavemente sua introdução solene. A nave estava tomada por representantes de várias partes do mundo. Diplomatas, bispos, cardeais, peregrinos. Era a primeira missa papal após o anúncio polêmico das 7 reformas. O ar era denso, cerimonial. Havia um clima de expectativa, mas também de julgamento. As batinas farfalhavam, os cochichos se espalhavam como folhas secas ao vento, e as câmeras registravam discretamente cada movimento. No centro de tudo, bem à frente do altar, estava ele, Papa Leão, mãos postas, olhar sereno, mas o peito em alerta, já se preparando para o que viria. Aquela missa não seria como as outras. Havia algo diferente ali, e não apenas pela presença de figuras ilustres. Entre os convidados de honra na primeira fila, estavam homens que jamais pisariam ali se não fosse por sua decisão, detentos da prisão central de Roma, homens quebrados pela vida, autorizados por ele a estarem ali como sinal de misericórdia e inclusão. Atrás de Léo, parado como uma sombra carregada, estava o cardeal Vrono. 3 dias haviam se passado desde o confronto no Palácio Apostólico. Nenhuma palavra fora trocada entre eles desde então, mas a desaprovação de Vrono era evidente, pesada, visível em cada gesto, em cada olhar. E mesmo assim, Léo permaneceu ali, firme, porque no fundo do seu coração, ele sabia. O que estava acontecendo não era sobre agradar a todos. Era sobre voltar à essência. E a essência, muitas vezes, é desconfortável. Mas é nela que mora a verdade. Naquela manhã solene, a voz dele havia ecoado como um trovão. Para muitos era inconcebível. Não se podia simplesmente desmontar séculos de rituais e protocolos em nome da humildade. Mas ali estavam todos, reunidos em meio à grandiosidade do templo, enquanto os cânticos do coro se derramavam como ondas suaves em latim sobre as colunas de mármore e as almas inquietas. O Papa subiu os degraus do altar com passos lentos e reverentes. Fez o sinal da cruz, recitou as orações iniciais e deu início às leituras. Sua voz ressoava firme e clara, por entre o espaço monumental, rompendo o silêncio das pedras como um sussurro carregado de significado. Ele sabia que estava sendo observado por milhares de olhos, alguns cheios de esperança, outros de resistência, e muitos apenas tentando entender o que realmente estava acontecendo. E então chegou o momento mais esperado. Quando a liturgia da Eucaristia teve início, os olhares se voltaram, esperando gestos previsíveis e reverências tradicionais. Mas ao contrário do esperado, o Papa não se virou para os cardeais ou dignitários estrangeiros. Seus olhos se dirigiram a um grupo discreto de homens, sentados de forma quase constrangida, em meio aos trajes escarlates e mitras douradas. Eram presos da penitenciária central de Roma, convidados por ele mesmo para participarem daquela missa. Vestiam ternos simples e seguravam os bonés entre os dedos, sem saber ao certo como se comportar em um ambiente tão solene. Foi então que aconteceu o impensável. Papa Leão desceu do altar. Sua batina branca flutuava sobre o mármore como se nem tocasse o chão.
A movimentação causou um breve tropeço no organista, que hesitou por um instante antes de continuar. O coro quase silenciou. A basílica inteira pareceu prender a respiração. Ele caminhou na direção dos detentos com passos calmos, parando diante do primeiro homem. Alguém com o rosto marcado pela vida dura, traços cansados, tatuagens à mostra, olhos arregalados diante da presença do Papa. Sem hesitar, Léo abriu os braços. Por um instante o homem congelou como se o mundo tivesse parado. Depois, timidamente, levantou-se e o Papa o abraçou. Um abraço verdadeiro, forte, como quem segura alguém que está prestes a afundar. O som que veio da Assembleia foi como um suspiro coletivo. As pessoas não sabiam como reagir. O homem chorava, agarrado a ele como quem finalmente encontra uma margem depois de anos à deriva. Quando o Papa se afastou, o rosto do prisioneiro estava banhado em lágrimas. Léo sorriu com delicadeza e disse em voz baixa, mas audível o suficiente: "Você ainda é amado." Mas o silêncio, tocado por aquela ternura, foi quebrado bruscamente por uma voz ríspida e furiosa. Era o cardeal Vrono, saindo da área do santuário com os olhos faiscando de indignação. Ele apontava com veemência para o altar, enquanto gritava: "Santo Padre, o Senhor profanou esta missa. Isso não é lugar para encenações. O Senhor zombou da nossa dignidade sagrada." O murmúrio da multidão voltou inquieto. Muitos se remexiam nos bancos, visivelmente desconfortáveis. As câmeras gravavam tudo, cada expressão, cada gesto, cada silêncio. Léo se virou lentamente. O olhar de Vrono era de fúria contida, os punhos cerrados, o rosto corado de raiva. A tensão tomava o ar como uma tempestade prestes a romper. O Papa respirou fundo. O coração batia forte, mas sua voz, quando veio, era calma como a brisa antes do vendaval. "Eminência", disse ele com serenidade, "que espetáculo o senhor vê? Eu só vi um filho de Deus, perdido sim, mas não esquecido. Alguém que estendeu a mão em busca de misericórdia." Vrono bufou, em escárnio. "O senhor rebaixa seu ofício. Está confundindo o pastor com as ovelhas. Está borrando a linha que separa o pecador da santidade." Os olhos de Léo se suavizaram, mas sua voz ganhou força. O próprio Cristo apagou essa linha quando se ajoelhou para lavar os pés dos seus discípulos, quando tocou a pele do leproso, quando partilhou a mesa com cobradores de impostos e prostitutas. Ele perdeu a dignidade por isso? E nesse instante, o templo parecia mais vivo do que nunca, porque naquele eco entre as colunas sagradas não se ouvia mais apenas uma resposta, ouvia-se um chamado. E esse chamado vinha de alguém que não tinha medo de sujar os pés para lavar a alma do outro. O cardeal hesitou. Sua voz, antes tão firme, agora fraquejava diante da pergunta que atravessava séculos de tradição. O amor de Cristo diminuiu sua dignidade quando ele se abaixou para tocar feridas, lavar pés e acolher os desprezados. Ou foi justamente esse amor que cumpriu a lei em plenitude? Enquanto ele se calava, o sussurro na assembleia crescia. Alguns, ainda chocados, não sabiam o que sentir. Outros começavam a concordar em silêncio, e havia os que simplesmente choravam, comovidos, como se algo esquecido tivesse sido despertado ali, naquele instante. A voz de Leão agora preenchia toda a basílica com uma serenidade firme. Ele não gritava, mas suas palavras tinham o peso das verdades que não se escondem mais. Disse que a igreja não foi feita para ser uma fortaleza de pedra e regras frias. Ela é, antes de tudo, um lar. Um espaço onde corações se encontram, onde o abraço é mais forte que o julgamento. A reverência verdadeira, disse ele, não se sustenta na distância, mas nasce do amor. Voltou-se para o homem que havia abraçado. Depois olhou um por um para os outros sentados na primeira fila, ainda paralisados, como se não soubessem se aquilo era real. Então, com um gesto tranquilo, estendeu a mão e os chamou. Um a um, eles se levantaram, e um a um, ele os abraçou. Alguns soluçavam sem conseguir conter as lágrimas, outros balbuciavam palavras de gratidão entrecortadas pela emoção, e algo começou a mudar no som do templo. Primeiro, um leve murmúrio, depois, palmas isoladas, e por fim, uma onda de aplausos que atravessou as colunas como um sopro de vida nova. A basílica parecia vibrar com aquela resposta inesperada. Quando o último homem se sentou, Léo ergueu a mão, pedindo silêncio. Olhou então para os cardeais reunidos atrás dele.
Havia olhares de confusão, de admiração e também de fúria contida. Mas ele não desviou. Disse com voz firme que a verdadeira reverência da igreja não está nos tecidos luxuosos nem nos ritos ensaiados. Ela vive num coração que se entrega ao próximo, e deixou que as palavras repousassem sobre todos ali como uma bênção silenciosa. Então, voltou-se e caminhou com calma até o altar, retomando a missa como se o céu tivesse acabado de descer sobre aqueles degraus. Mais tarde, já em seus aposentos, o Papa se sentou sozinho. O som dos aplausos ainda ecoava em sua mente, mas junto com eles também vinha a lembrança da voz mordaz de Vrono. Fechou os olhos e foi transportado de volta àquela estrada pedregosa no Peru, onde andava descalço, para visitar uma menina morrendo. Seus pés sangravam naquele dia, e ao chegar à cabana de barro, a mãe da criança havia apertado suas mãos entre as dela, chorando, dizendo: "O Senhor veio como um dos nossos." Aquilo não era metáfora, era verdade, e hoje ele havia sentido a mesma presença, não no altar dourado, mas no abraço trêmulo de um homem quebrado, na lágrima contida de alguém que já havia sido esquecido por todos, menos por Deus. Um leve toque à porta interrompeu seus pensamentos. Era a jovem irmã Helena, que servia discretamente no cotidiano do palácio. Com um sorriso gentil, ela estendeu um envelope. "Foi deixado para o senhor", disse baixinho. Léo abriu o papel. A letra era trêmula, desconhecida, quase infantil, mas as palavras atingiram como uma flecha silenciosa. "Santo Padre, hoje o Senhor me fez acreditar de novo. O Senhor me lembrou que eu sou mais do que minhas correntes. Eu sou amado. Obrigado." Sem nome, sem assinatura, apenas isso. Ele dobrou o bilhete com cuidado, como se guardasse um tesouro. Deixou-o sobre a mesa. Do lado de fora, os sinos de São Pedro anunciavam a chegada da noite. Fechou os olhos e sussurrou baixinho, com o coração pleno de uma convicção tranquila: "Isso é apenas o começo." Enquanto o sol do meio-dia castigava a praça de São Pedro, milhares de peregrinos se apertavam sob o calor escaldante, tentando avistar o Papa em sua audiência semanal. Bandeirolas coloridas dançavam ao vento, vozes se elevavam em cantos de devoção. E ali, no centro da praça, sobre a plataforma erguida, Papa Leão XIV contemplava aquele mar humano. A batina branca impecável, o solidéu refletindo a luz intensa. Mas mais do que a multidão, o que ele via era o invisível. Os corações sedentos, as almas perdidas, os que haviam desistido de crer. E era por eles que ele continuava, porque para ele, cada reforma, cada passo, cada abraço, era, acima de tudo, uma chance de recomeço. O solidéu repousava com precisão sobre sua cabeça, símbolo discreto de autoridade. Mas por dentro, seu coração não encontrava repouso. A praça fervilhava de vozes, bandeiras, flashes e esperança, mas ele sentia o peso silencioso dos olhares que o julgavam. Era a primeira audiência pública desde que as reformas começaram a provocar ondas dentro das muralhas do Vaticano. E embora tudo parecesse seguir o protocolo, ele sabia que aquele dia carregava mais do que bênçãos. Ele faria de novo uma escolha que falava ao coração da igreja, não à sua estrutura. Entre os rostos alinhados atrás de si, ele sentia a presença rígida de Vrono. Mesmo calado, o cardeal parecia gritar com o olhar. A cerimônia começou como sempre, com bênçãos em latim, palavras de encorajamento aos casais recém-casados, mensagens calorosas aos peregrinos que vieram de longe. As câmeras giravam lentamente. Os jornalistas buscavam cada gesto com olhos atentos. Mas enquanto Léo percorria a multidão com os olhos, algo o fez parar. Na fileira da frente, viu um menino de uns 9 ou 10 anos agarrado à saia da mãe. Estavam mal vestidos. O menino usava roupas simples, sapatos gastos demais para aquele chão de pedra. Ao redor deles, ternos bem passados e vestidos refinados contrastavam com aquela imagem tão humana. Mas o que chamou mesmo sua atenção foi o que o menino segurava com força entre os dedos pequenos. Um pedaço de papel dobrado, quase amassado. Parecia um pedido. Léo sentiu o peito apertar. Quando já se aproximava do fim do discurso, fez um sinal sutil para que os guardas trouxessem o menino até ele. A mãe arregalou os olhos, sem entender. Mas, com delicadeza, os guardas suíços guiaram o menino até a plataforma.
O pequeno caminhava devagar, hesitante, os olhos arregalando a cada passo, até que ficou de frente para o Papa. Léo se abaixou para que ficassem à mesma altura e perguntou seu nome. Alésio, sussurrou o menino. E o que queria dizer ao Papa? Com as mãos trêmulas, o menino estendeu o papel. Léo o desdobrou e leu em silêncio. A caligrafia era infantil, simples, mas dizia tudo. Por favor, reze pelo meu pai. Ele está doente e não consegue ir à igreja. Ele acha que Deus se esqueceu dele. O coração de Léo pareceu parar por um segundo. Dobrou o bilhete com cuidado e o guardou no bolso interno da batina. Em seguida, fez algo impensável. Levou a mão ao solidéu e o retirou da cabeça. O público ofegou. Aquele pequeno chapéu branco carregava séculos de tradição. Simbolizava não só o ofício, mas também a separação entre o homem comum e o homem no trono de Pedro. Léo olhou para ele por um instante e, com ternura, o colocou sobre a cabeça do menino. Os olhos de Alésio se arregalaram ainda mais. Sua boca entreaberta não conseguia disfarçar o espanto. Para o seu pai, disse Léo, para que ele saiba que Deus não se esquece de ninguém. Lá embaixo, a mãe chorava sem conter o choro. O menino apertava o solidéu com as duas mãos, como quem segura um milagre. O público ainda estava atônito quando uma voz cortante rasgou o ar. Santidade, isso é altamente inapropriado. Era Vrono. De pé, rosto em chamas, voz tremendo de raiva, ele apontava um dedo acusador. As câmeras imediatamente o enquadraram. O solidéu não é um brinquedo. Não é uma lembrança que se distribui por impulso, gritou o cardeal. É um símbolo sagrado, um sinal de ofício. A multidão silenciou de imediato. O clima antes festivo se transformou num ar denso e constrangido. Os peregrinos olhavam sem piscar, absorvendo cada palavra. O senhor está zombando das tradições que lhe foram confiadas. Acha mesmo que pode jogar fora símbolos que resistiram por séculos só para alimentar sentimentalismos? Léo se ergueu devagar. Não havia pressa, nem fúria. Apenas o peso sereno de alguém que sabe exatamente o que está fazendo e por quem faz. E mais uma vez, a praça inteira aguardava, suspensa entre o escândalo e o sagrado. Léo endireitou sua batina com calma, mas o olhar permanecia firme, preso ao de Vrono. Ele não havia desprezado símbolo algum. Pelo contrário, havia resgatado o verdadeiro significado por trás deles. Aquele solidéu não valia nada sem amor. E o amor, por sua vez, não tem valor algum se não for capaz de se abaixar até o chão para alcançar um menino assustado, perdido entre a multidão. Vrono tentou responder, mas a voz lhe travou. O que antes era indignação, agora parecia hesitação. E nesse silêncio, a praça começou a vibrar. Murmúrios de aprovação se espalharam por entre os peregrinos enquanto a voz do Papa ganhava força. Será que aquele pedaço de pano era mais sagrado do que a cabeça de uma criança? Será que o tecido branco carregava mais valor do que a dor de um pai que se achava esquecido por Deus? Não. Os símbolos não são o fim. Eles são pontes. E se uma ponte não serve para levar uma criança até a esperança, então ela não merece existir. A resposta veio como uma onda. Aplausos explodiram por toda a praça, ressoando nas pedras antigas como um sinal de que algo estava se transformando ali. Vrono sentou-se, derrotado pelo silêncio que tomou conta de sua voz. Léo voltou-se para Alésio e colocou as mãos com ternura sobre seus ombros. Pediu que levasse o solidéu para casa e que dissesse ao pai com todas as letras: Deus se lembra dele. A igreja se lembra dele. O menino sorriu entre lágrimas, e enquanto era guiado de volta à mãe pelos guardas, Léo sentiu algo diferente dentro de si. Não era vaidade, era leveza, uma paz suave, mesmo sabendo que atrás dele uma tempestade já se formava. E de fato ela veio. Naquela mesma noite, ao retornar ao seu escritório no Palácio Apostólico, encontrou 3 cardeais à sua espera. Vrono estava entre eles. Em cima da mesa, fotos e recortes daquele momento com o menino já se espalhavam como brasas vivas. A imprensa não havia perdido tempo. As manchetes o chamavam de o Papa do Povo, e aquilo para alguns era inadmissível. Vrono foi o primeiro a falar. A voz, fria como pedra. O senhor tem ideia do estrago que causou hoje? Transformaram este ofício num concurso de popularidade, como se os símbolos que protegemos fossem peças descartáveis.
Outro cardeal logo completou: foi uma imprudência. O senhor comprometeu a dignidade do papado. Léo os ouviu em silêncio. Os olhos, por um instante, se voltaram para a janela. Lá fora, Roma brilhava sob a escuridão, como se cada luz acesa dissesse: ainda estamos aqui. Ele se lembrou de uma noite distante, nos tempos em que servia numa cozinha comunitária em Chicago. Um homem em situação de rua, após receber a refeição, agradeceu não pela comida, mas simplesmente porque alguém havia olhado nos seus olhos, porque se sentiu visto. E ali estava a resposta. Com as mãos entrelaçadas, Léo falou: dignidade não está em tecidos nem em protocolos. Dignidade está no gesto de enxergar e permitir ser enxergado. Está em fazer com que os últimos saibam que também contam. Hoje, o pai de um menino doente e aflito vai dormir sabendo que Deus não se esqueceu dele. Isso é dignidade. Vrono balançou a cabeça, tenso. E a dignidade deste ofício e a estabilidade da tradição? Retrucou, ainda tentando conter a maré. A voz de Léo, ainda calma, ganhou firmeza. Tradição não é prisão, eminência. É jardim. E se não for regado com amor, se perde, se sufoca no mato do orgulho e da distância. E eu não vou deixar que isso aconteça sob meu olhar. A sala ficou em silêncio. Nenhuma réplica, nenhum argumento. Apenas os cardeais se levantando em uníssono, curvando-se com rigidez e deixando o aposento sem dizer mais uma palavra. Sozinho outra vez, Léo se afundou na cadeira. Retirou do bolso o papel dobrado, o bilhete de Alesio, e leu novamente com a mesma emoção da primeira vez. Na mente, a imagem do menino sentado à beira da cama do pai, naquela mesma noite, segurando o solidéu branco com as duas mãos pequenas, sussurrando que o próprio Papa dissera: Deus não esquece. Sobre a mesa repousava um novo solidéu, limpo, intacto, pronto para o dia seguinte. Símbolos, afinal, podiam ser substituídos. Mas a esperança, quando se perde, é muito mais difícil de recuperar. Os sinos da Basílica de São Pedro soavam suaves ao longe, como um sussurro sobre a cidade adormecida. Léo fechou os olhos e orou baixinho. Isso é só o começo. Dentro de uma pequena capela fora dos muros do Vaticano, o ar estava carregado de incenso e expectativa. Durante semanas, o mundo inteiro acompanhava com fervor as polêmicas que cercavam as reformas do Papa Leão XIV. E agora aquela missa íntima, organizada para poucos convidados, ameaçava ser mais uma faísca no incêndio. A capela, embora simples, estava repleta de câmeras e olhares atentos. Não importava quantas portas fossem fechadas. O mundo continuava assistindo. Ali, de pé atrás do altar, Léo vestia suas roupas brancas com a serenidade de sempre, as mãos postas, o rosto impassível. Mas por dentro, o coração pulsava com força. Não era a imponência da Basílica de São Pedro que o cercava agora, mas um espaço modesto, escolhido justamente por sua história. Um refúgio para migrantes e refugiados, muitos deles sem compreender uma palavra do italiano litúrgico. E era a eles que ele queria falar naquela noite, mas não com discursos ou rituais distantes. Ele queria tocar corações, e só se toca um coração na linguagem que ele entende. Os bancos estavam ocupados por homens e mulheres com olhos cansados e mãos trêmulas segurando terços. Seus rostos traziam um misto de fé e incerteza. Do outro lado da capela, como uma muralha de gelo, cardeais e dignitários mantinham-se afastados, cochichando entre si com olhares que julgavam mais do que ouviam. Léo avistou Vrono no fundo, braços cruzados, semblante fechado como pedra. As orações iniciais seguiram o rito tradicional em latim. As palavras flutuavam no ar com sua cadência sagrada, mas o olhar daquelas pessoas dizia o que os ouvidos não captavam: confusão, desconexão, os olhos baixos, as mãos inquietas. Pareciam estar diante de uma parede que não sabiam como atravessar. E era justamente esse o problema. Quando chegou a hora do evangelho, Léo fechou lentamente o missal latino. Em vez dele, pegou um pequeno livro envelhecido, uma tradução em quechua que carregava desde seus tempos nas montanhas do Peru. O murmúrio foi imediato. O desconforto dos cardeais era visível. Vrono semicerrava os olhos, tentando entender o que viria a seguir. Léo ergueu o olhar para a assembleia e começou a ler. A voz,
forte e clara, soava na língua dos simples. No início, houve silêncio. Aqueles sons pareciam estranhos, quase fora de lugar naquele templo de pedras antigas. Mas então, algo aconteceu. Os rostos começaram a se erguer, olhos se abriram, bocas entreabertas em surpresa. As pessoas se inclinavam para a frente, como quem ouve algo que esperou a vida inteira para escutar. Uma mulher idosa levou as mãos ao rosto e começou a chorar baixinho. Pela primeira vez em toda a sua existência, ela ouvia a história da misericórdia de Cristo na sua própria língua. Quando Léo terminou, fechou o livro devagar, mas ninguém se movia. O silêncio agora era outro. Não era de confusão, era reverência. Era o silêncio de quem enfim se sentiu alcançado. Como se por um breve e precioso instante, o céu tivesse se curvado para escutar os esquecidos. E aquilo era tudo o que ele tinha vindo fazer. Léo olhou diretamente para as assembleias. Disse com firmeza que Deus fala todas as línguas. Em seguida, trocou para o espanhol, fazendo questão de alcançar ainda mais corações. Se a igreja não é capaz de falar com o povo na linguagem do coração, então ela fracassou em ser verdadeiramente igreja. O silêncio da capela foi rompido por uma voz ríspida que veio do fundo. Vrono, furioso, avançou com suas vestes escarlates roçando o chão e protestou. A liturgia é sagrada em sua forma, em sua língua. Não se pode simplesmente improvisar por capricho emocional. O ambiente ficou tenso. Todos os olhos se voltaram para o cardeal. Léo, mesmo sentindo a pulsação acelerar, manteve a serenidade. Vrono elevava ainda mais o tom, dizendo que os fiéis vinham à missa para ouvir as palavras eternas da igreja, e não um dialeto qualquer. A acusação era clara. Ele estaria fragmentando a fé ao invés de unificá-la. Léo então saiu de trás do altar e caminhou até o cardeal sem desviar o olhar. Parou a poucos passos dele e falou em voz baixa, porém firme o suficiente para que todos ouvissem. Disse que sim, a fé é universal, mas universalidade não significa uniformidade. O amor de uma mãe é o mesmo em qualquer lugar do mundo, mas nenhuma mãe exige que seu filho aprenda uma língua estrangeira antes de poder ouvi-la. Deus é nosso Pai. Como podemos exigir que seus filhos aprendam latim antes de sentirem seu abraço? Vrono mordeu os lábios, mas ficou em silêncio. Léo então se voltou para a assembleia. Contou que no Peru conheceu uma senhora que jamais ia à missa porque não entendia o que o padre dizia. Um dia, ele falou com ela em quechua. Ela chorou e disse: "Pela primeira vez eu sei que Deus fala comigo." A voz de Léo agora vinha com mais força, embalada por uma convicção que brotava do fundo da alma. Os rituais são lindos, sim, mas quando o ritual se torna mais importante do que as pessoas que ele deveria servir, então ele perde sua razão de existir. A missa não é peça de museu. É oração viva, e por isso precisa respirar na língua do povo. Os murmúrios voltaram, misturados entre escândalo e aprovação. Mas Léo via as lágrimas nos rostos dos migrantes, os acenos discretos de gratidão, o brilho reacendido em olhos que antes viviam abaixados, cheios de vergonha. Vrono, porém, não havia terminado. Disse que aquilo geraria confusão. As pessoas não saberiam mais o que esperar, o que era correto, o que era sagrado. Léo então respondeu com doçura, mas sem hesitação. A confusão não nasce da diversidade, mas da falta de amor. Se nossos padres forem bem formados, poderão dar vida à liturgia em qualquer língua, sem perder sua essência. Essa é a nossa missão. Não agarrar-se ao mármore e ao latim como se fossem fins em si mesmos. Vrono percebeu que não havia mais o que dizer sem soar mesquinho. Endureceu o corpo, fez um aceno curto e voltou para seu lugar, as vestes sussurrando pelo corredor. Léo retornou ao altar e continuou a missa. Concluiu a oração eucarística em quechua, depois passou ao espanhol e por fim encerrou em latim. A bênção final foi dada e o povo começou a sair devagar, muitos parando para beijar sua mão ou agradecer em voz baixa. Mais tarde, já em sua capela particular, Léo sentou-se sozinho em silêncio. O ar ainda carregava o leve aroma de incenso. Sobre a mesa, um pequeno pedaço de papel que alguém havia escondido discretamente entre suas vestes após a missa. Ele desdobrou com cuidado. Estava escrito: "Santo Padre, eu nunca havia entendido a missa até hoje. Agora eu sei que Deus me escuta. Obrigado por falar ao meu coração.
Léo fechou os olhos e segurou o bilhete contra o peito. Lembrou-se da mulher no Peru, suas lágrimas molhando suas mãos, enquanto ela dizia: "Agora eu sei que ele fala comigo." Os sinos da cidade soavam distantes, e ele sussurrou para si mesmo, agora como quem faz uma promessa serena: "Isso é só o começo." A manhã seguinte, nasceu cinzenta em Roma. As nuvens pesavam sobre a cidade como se quisessem esconder sua imponência. Dentro do Vaticano, pairava uma tensão discreta. Era o dia da festa dos pobres, e Leão XIV decidira celebrar a missa não no esplendor da Basílica de São Pedro, mas no coração de um dos bairros mais humildes da capital, numa igreja pequena de paredes descascadas e bancos ocupados por catadores, varredores e anônimos esquecidos. Quando o carro preto virou a esquina estreita, a multidão já aguardava, mas ao verem o Papa sair, o silêncio foi imediato. Não havia mitra dourada, nem casula bordada, nem sapatos de couro polido. Em vez disso, Léo vestia uma túnica branca simples, presa por um cordão gasto, uma estola de lã áspera sobre os ombros e nos pés um par de sapatos marrons visivelmente velhos, com solas gastas pelo tempo. O choque foi palpável. Até os padres que o esperavam na porta da igreja pareciam desconcertados. Os jornalistas disparavam seus flashes, tentando registrar o que parecia uma ruptura radical com tudo o que se esperava do líder da igreja. À porta, o pároco Monsenhor Perucci fez uma reverência profunda, mas hesitou ao olhar os sapatos do Papa. "Santo Padre", murmurou quase sem jeito, "o senhor não está usando as vestes cerimoniais." Léo respondeu apenas com um leve sorriso: "Hoje viemos como servos, não como príncipes." Lá dentro, os bancos estavam lotados. Muitos dos presentes eram idosos, enfermos, gente de roupas remendadas e olhos marcados pela dureza da vida. O aroma de pedra úmida misturava-se ao incenso. Léo caminhava devagar pelo corredor, cabeça baixa, acenando suavemente para as pessoas que o olhavam como quem, pela primeira vez, se via refletido no altar. Naquele instante, ele não representava apenas a igreja. Representava a ternura de um Deus que se abaixa, que se mistura, que caminha descalço entre os esquecidos. E isso era o verdadeiro milagre. O caminho até o altar parecia mais longo naquele dia. Enquanto caminhava entre os bancos da pequena igreja, Léo podia sentir os olhares que desciam até os seus sapatos gastos, os sussurros sobre sua batina simples. Já próximo do altar, lá estava Vrono, firme como sempre, envolto em vestes escarlates impecáveis. O rosto era uma máscara de reprovação, as mãos apertadas, os nós dos dedos brancos. A missa começou, e a voz do Papa ressoou com dignidade naquele espaço modesto, conduzindo as orações com reverência. Mas quando elevou o cálice durante a consagração, ouviu sussurros discretos no fundo da igreja. Alguns padres trocavam olhares desconfortáveis. Fiéis cochichavam. As câmeras registravam tudo: o tecido áspero da estola, os vincos do sapato puído, cada detalhe fora do habitual. Durante a homilia, os murmúrios se transformaram em palavras audíveis. Vrono levantou-se abruptamente, deu alguns passos à frente e sua voz grave cortou o ar da igreja. "Santidade", disse. "Com todo o respeito, essa exibição é inadequada. A dignidade do papado exige as vestes certas, os símbolos da nossa missão. O mundo espera esplendor da igreja, espera beleza que reflita a glória de Deus, não a simplicidade de um mendigo." O desconforto se espalhou entre os bancos. Todos olharam para Léo. Ele abaixou calmamente as folhas do sermão e olhou para Vrono com serenidade. Disse, com voz firme e ao mesmo tempo terna, que se a glória de Deus só pudesse ser percebida através do ouro e da seda, então que esperança haveria para os pobres? Eles também não são templos vivos do Espírito? Eles também não merecem nossa reverência? Vrono cerrou os lábios, mas insistiu que o mundo observava e esperava a grandeza do papado, que se esperava inspiração, não simplicidade. Léo desceu lentamente do ambão e caminhou até a primeira fileira, onde uma senhora idosa segurava um terço gasto entre as mãos trêmulas. Ajoelhou-se diante dela até que seus joelhos tocaram o chão de pedra e tomou suas mãos com delicadeza. Com os olhos marejados, ela respondeu: "Eu vejo um pai, alguém como a gente, alguém em quem podemos confiar." Léo sorriu
e se levantou, virando-se para a assembleia com uma autoridade suave, mas que enchia a igreja. Contou que anos atrás, ainda jovem, prometera viver com simplicidade. Em Tikla, uma menina havia olhado para seus sapatos velhos e dito que pareciam os do pai dela. Era essa a igreja com a qual sonhava, uma igreja que lembrasse seus filhos da casa onde cresceram, não de um palácio inalcançável. Olhou diretamente para Vrono e disse: "O verdadeiro esplendor, eminência, não está no brocado ou nos fios de ouro. Está em um coração revestido de amor." O cardeal não respondeu. Sua mandíbula cerrada voltou ao lugar em silêncio. O restante da missa seguiu em quietude reverente. No final, enquanto o hino ecoava pela igreja, um senhor se aproximou com dificuldade, segurando um embrulho de papel pardo. Tímido, ofereceu ao Papa: "Não é muito, mas fizemos para o senhor." Léo abriu o pacote. Era uma túnica feita à mão, simples, mas cuidadosamente costurada. Ele a ergueu diante de todos e disse, com a voz embargada: "Isto vale mais do que qualquer paramento do tesouro do Vaticano." A igreja irrompeu em aplausos. Muitos choravam em silêncio. Mais tarde, de volta ao seu gabinete, Léo ficou à janela, observando a praça de São Pedro. Nas mãos acariciava a túnica recebida. Do lado de fora, os sinos anunciavam a Ave Maria, e as luzes da cidade começavam a brilhar no entardecer. Sobre a mesa, um bilhete escrito com a letra trêmula de uma criança, deixado por alguém da multidão. Dizia: "Querido Santo Padre, quando vi seus sapatos velhos, senti que o senhor podia entender, meu pai, que não tem nada. Obrigado por fazer a gente se sentir visto." Léo sorriu com doçura, dobrou o papel com carinho e sussurrou para o crepúsculo: "Isso é só o começo." Na manhã seguinte, o sol iluminava o grande salão do Senado, enquanto o Papa caminhava com passos calmos. O som de seus pés sobre o mármore ecoava pelo ambiente. Bispos e teólogos se levantaram em respeito, alguns com expressões de curiosidade, outros de clara desaprovação. Os rumores sobre sua nova reforma já haviam se espalhado. E uma palavra causava alvoroço: linguagem inclusiva. A imprensa lotava as galerias superiores, câmeras preparadas, canetas em punho, à espera de mais um dia que, sabiam, entraria para a história. Léo parou no púlpito, apoiou as mãos com firmeza e olhou para a assembleia. Começou com um simples "irmãos". Depois pausou, com um leve sorriso no canto dos lábios, e completou: "E irmãs em Cristo." A reação foi imediata. Bispos se remexeram nos bancos. Vrono, como de costume, manteve os braços cruzados e os olhos congelados em um ponto à frente. Léo prosseguiu com voz serena, mas carregada de verdade: "Palavras têm poder. Podem acolher ou excluir. Podem abrir corações ou fechá-los. Por muito tempo, nossas orações abraçaram alguns, mas deixaram muitos do lado de fora. Falamos de irmãos enquanto nossas irmãs ajoelham-se ao lado deles, em silêncio. Falamos de homens enquanto famílias inteiras se sentem invisíveis. Como podemos nos chamar de Igreja Universal se não falamos com cada coração?" Um bispo se levantou abruptamente, a voz tensa, questionando se a linguagem dos apóstolos seria substituída por modernismos. Léo o encarou com ternura e respondeu: "Não para substituir, mas para cumprir. Não é novidade, é caridade. Não é mudar por mudar. É mudar para que nenhuma alma se sinta esquecida." E naquele instante, entre colunas de pedra e rostos tensos, o Papa não falava apenas de palavras. Falava de um novo jeito de ser igreja. Um jeito que não começa nos púlpitos, mas nos corações. E que, sim, estava apenas começando. O ChatGPT disse. Os olhos se estreitavam, os rostos se endureciam e o silêncio na sala parecia pesar mais a cada palavra dita. Outro bispo se levantou, dessa vez com a voz elevada e carregada de indignação. Disse que aquilo era perigoso, que havia um risco claro de diluir o evangelho apenas para agradar ao mundo. Léo percorreu a sala com o olhar, sentindo a resistência se fechar como um torno. Em cada canto do salão, percebia a hostilidade silenciosa, como se todos aguardassem sua próxima frase para decidir se ele seria suportado ou combatido. Mas, de repente, uma memória surgiu nítida. Peru, 1985. Após uma missa numa aldeia esquecida,
Uma mulher apertava sua mão com lágrimas nos olhos e dizia: "Hoje eu me ouvi na oração, pela primeira vez. Obrigada." Ele respirou fundo e ergueu a voz. Lembrou de outro jovem que uma vez lhe dissera: "Quando a igreja reza só por irmãos, eu me sinto invisível." Aquela frase nunca havia saído de sua alma. Falamos do amor de Cristo como universal, mas deixamos muitos do lado de fora das nossas palavras. Falamos de uma misericórdia sem limites, mas limitamos nossa linguagem. Cristo falou com todos, tocou todos, amou todos. Como podemos não fazer o mesmo? Nesse momento, Vrono levantou-se com força. O som da cadeira arrastando ecoou pela sala, e sua voz retumbou como um trovão. "E o que virá depois, Santidade? Vamos reescrever o Evangelho para agradar todos os grupos sensíveis? O Senhor não vê que isso abre as portas para a confusão, para a divisão, para a heresia?" O salão ficou em silêncio. A palavra heresia pairou no ar como uma sombra densa. Léo o encarou sem desviar. "Não, Eminência. Não reescreveremos o Evangelho. Nós o viveremos. E o Evangelho nos manda amar, acolher, ver cada alma como Cristo a vê. Se nossa linguagem não reflete isso, então é a linguagem que deve mudar, não o Evangelho." Vrono calou-se. Sua mandíbula cerrada, seu manto escarlate parecia mais escuro do que antes. Léo voltou-se à assembleia. "Não lhes peço que comprometam a verdade. Peço que a anunciem por inteiro. A verdade de que cada homem, cada mulher, cada criança é amado, é precioso, é chamado pelo nome. Que nossas orações falem a essas almas como Cristo fala, não com frieza, mas com calor, não com exclusão, mas com abraço." Houve um longo silêncio. Então, aos poucos, um bispo se levantou, depois outro, e mais outro. Um murmúrio sereno percorreu o salão, alguns assentindo levemente, outros inclinando a cabeça em silêncio contemplativo. Léo fez um leve gesto de gratidão e afastou-se do púlpito. Naquela noite, já em seu escritório, o coração pesava, mas havia esperança. O céu sobre Roma estava tingido de dourado e rosa, o sol desaparecendo por entre os telhados. Sobre a mesa, um pequeno envelope. Ele o abriu. A caligrafia era tremida, a tinta manchada, mas a mensagem era clara: "Santo Padre, hoje, quando o Senhor disse irmãs, senti como se Cristo, enfim, me enxergasse. Esperei a vida inteira para me sentir incluída. Obrigada, Dé." Léo colocou o bilhete devagar sobre a mesa, deixando que as palavras descessem fundo. Levantou-se, caminhou até a janela e olhou para a cidade abaixo. Os sinos de São Pedro tocavam a hora, e quase sem som, ele sussurrou mais uma vez para si: "Isso é só o começo." No dia seguinte, a sala do consistório estava mergulhada num silêncio contido quando Léo entrou. Seus sapatos simples ecoavam sobre o mármore como um anúncio discreto de mudança. Os bispos do mundo inteiro estavam reunidos, cada um em seu lugar conforme a região e a hierarquia. Seus rostos carregavam expectativa e tensão. O ar estava carregado de semanas de rumores e memorandos vazados. O assunto do dia era o mais delicado: a descentralização. Dar autonomia real aos bispos locais. Para alguns, era uma revolução. Para outros, traição. Léo caminhou até o púlpito sem hesitar. "Somos um só corpo em Cristo", começou. "Mas assim como o corpo tem muitos membros, cada um com sua função, a nossa igreja também precisa respirar, com mais do que apenas os pulmões de Roma." Fez uma pausa, deixando que o peso da metáfora ecoasse. "Por tempo demais, exigimos que cada dúvida espere uma resposta dessas paredes, que cada comunidade se curve às mesmas regras, ignorando suas necessidades e culturas únicas. Mas o Espírito sopra onde quer, e não cabe a nós silenciá-lo." A sala começou a murmurar. Alguns bispos assentiam, outros trocavam olhares apreensivos. Léo seguiu com firmeza. Propôs que cada região tivesse seus próprios conselhos episcopais, capazes de discernir e adaptar liturgias, prioridades pastorais e realidades locais, desde que mantivessem o coração do Evangelho. Roma será sempre o coração, mas o coração não comanda cada respiração do corpo. Esperava murmúrios, talvez perguntas educadas. Não esperava o que veio em seguida. Vrono levantou-se de novo, em fúria. Sua voz atravessou o salão como uma tempestade. "Isso é loucura.
O Senhor destruirá a unidade da igreja, transformará cada bispo num pequeno papa, está desmantelando o próprio ofício de Pedro. O burburinho virou inquietação, medo, indignação. Muitos bispos agora o olhavam com dúvida. Léo manteve-se firme. Não, eminência, isso é fortalecer o corpo, não enfraquecê-lo. Confiança não é inimiga da unidade. Amor não é ameaça à ordem. Cristo confiou nos apóstolos para irem até os confins da terra. Somos nós mais sábios do que ele? Vrono então virou-se à assembleia inflamado. Se deixarmos isso passar, amanhã a igreja será irreconhecível. Missas estranhas, ensinamentos desviados, uma colcha de retalhos. Nós somos um, e o um não pode ser muitos. Suas palavras mexeram com parte da assembleia. Alguns bispos balançaram a cabeça em preocupação. Léo sentiu o peso daqueles olhares sobre si, mas, ainda assim, não cedeu. Em sua mente veio a lembrança da Amazônia, anos atrás. Uma pequena paróquia isolada de Roma por meses, sem recursos, sem apoio. E mesmo assim, a fé ali era viva, porque a igreja ainda chegava, mesmo sem permissão, mesmo sem centralização, porque o Espírito já estava ali, antes mesmo da Roma saber, e era exatamente isso que ele tentava proteger. E foi então, diante do olhar dividido de tantos, que ele compreendeu. Não era o medo da mudança que os paralisava, mas o medo de perder o controle sobre aquilo que já havia escapado há muito tempo, o coração do povo. Porque enquanto alguns se apegavam aos títulos e tronos, havia comunidades inteiras clamando por ar, por vida, por uma fé que não exigisse tradução para ser entendida. Léo sabia que o preço seria alto, seria julgado, isolado, talvez até traído por aqueles em quem mais confiava. Mas também sabia que não podia voltar atrás. O chamado não vinha de conselhos nem de aclamações, vinha de um silêncio mais profundo. O mesmo que o tocou no Peru, que o abraçou na Amazônia, que chorou com ele nas vielas de Roma. Com passos firmes, ele se afastou do púlpito. O salão permanecia dividido, mas algo havia mudado. Pela primeira vez, bispos antes calados o olhavam não com medo, mas com curiosidade. Um deles até sussurrou, talvez ele esteja certo. E era só isso que Léo precisava. Uma fresta, porque basta uma fagulha para reacender uma fogueira esquecida. Naquela noite, em sua janela, com a cidade aos seus pés e o evangelho ardendo no peito, ele olhou para o céu e não pediu força, mas gratidão, porque no meio do barulho, no meio das pedras, no meio da resistência, ele viu que o verdadeiro milagre não era convencer os que estavam no topo, era despertar os que estavam na margem. E com um leve sorriso, como quem já sabe o fim da história, ele murmurou para si mesmo. Eles ainda não entenderam, mas o vento já mudou, e nada, absolutamente nada, poderá detê-lo agora. Esse foi apenas o primeiro sopro de uma revolução silenciosa, e o mundo ainda vai tremer com o que está por vir.